Olá, alunos do segundo ano. O negócio é o seguinte, nesse vídeo 3, vamos continuar os exercícios com a fórmula que nos permite calcular o campo com a carga geradora. Dá uma olhadinha nesse problema aqui, que eu coloquei no quadro. É o seguinte, você tem aqui duas cargas, Q1 e Q2, duas cargas geradoras. Cada carga geradora cria um seu campo, então nós vamos ter dois campos nesse caso. E o que é que eu estou pedindo aqui? Eu estou pedindo o campo elétrico resultante do ponto P. Então, cada carga cria um campo, né, e em qualquer posição representa esse campo por um vetor. Então, nessa posição P, a carga 1 vai criar seu vetor E1. A carga Q2 vai criar o seu vetor, vou chamar de E2. Nós temos dois vetores, cada um gerado por uma carga. Bom, e, claro, se eu peço o vetor campo elétrico resultante, é porque eu tenho dois ou mais vetores, e aí eu vou calcular o vetor resultante. Para ter dois ou mais campos elétricos, eu teria que ter duas ou mais cargas elétricas, geradoras, como eu coloquei aqui, ok? Bom, o que acontece? Vamos representar, então, a carga Q1, como ela é positiva, o campo elétrico é de afastamento, vou chamar de E1, e a carga E2, como é negativa, de aproximação. Aqui eu terei o E2. Observe, no final das contas, ao representar esses dois vetores, você viu que eles são opostos. Então, eu vou calcular cada um, porque eu tenho as cargas geradoras, eu tenho as distâncias, e depois calcular os valores, ou os módulos, como são opostos, eu vou diminuir, ok? Então, vamos lá. Olha só, qual é a formulazinha? Campo elétrico é igual a constante, módulo da carga geradora, sobre D ao quadrado. Então, o campo elétrico da carga 1, nós vamos ter, então, 9 vezes 10 a nona. Quanto é a carga 1? 6 micro, 6 vezes 10 a menos 6. E a distância, ó, cuidado aqui, da carga Q1 até o ponto P, observe que você tem uma parte da distância é 30, a outra parte é 10, então ao todo ela está a 40 centímetros. Que na realidade, transformando em metro, divide por 100, 0,4 ou 4 vezes 10 a menos 1. Nós temos que elevar ao quadrado. Então, 9 vezes 6, 54. 10 a 9 vezes 10 a menos 6, 10 ao cubo. 4 ao quadrado, 16. 10 menos 1 vezes 2 dá 10 a menos 2. Bom, aí ficou 54 por 16. Como fazer essa conta mais rápido? Bom, que tal simplificar por 2? Na realidade, você vai ter 27 por 8. Tá ok? E aí 27 por 8 vai ser 3,375. Observe, aqui eu vou diminuir, menos com menos dá mais, 3 mais 2, 5, com E campo, newtons por coulomb. Beleza? Bom, vamos continuar agora e calcular o vetor campo elétrico 2. A constante é, nesse caso, 9 vezes 10 a nona. A carga Q2 agora, 4 micro, 4 vezes 10 a menos 6, e a distância é 10 centímetros, 0,1 metro ou 10 elevado a menos 1, que eu tenho que levar ao quadrado. Vai ficar 36 vezes 10 ao cubo sobre 10 a menos 2. 36 vezes, diminui, menos com menos dá mais, 10 a quinta newtons por coulomb. E agora, para encontrarmos o nosso vetor campo elétrico resultante, como são opostos, o maior, campo elétrico 2, menos campo elétrico 1. Ou 36 vezes 10 à quinta, menos 3,375 vezes 10 à quinta. Como os expoentes são iguais, você pode diminuir e repetir a mesma base com esse expoente. Então vai ficar 32,625 vezes 10 à quinta. Vamos ver se dá espaço.
Bom, o que é que acontece aqui, pessoal? Vamos colocar em notação científica, tá bom? Em notação científica ficaria 3,2625. Aqui, o que você contou foi casa inteira, que é expoente positivo. Então, contou uma casa, é mais um, já tinha 5. 5 mais 1, 6. Então, vezes 10 a sexta, newtons por coulomb. Beleza? Então, tá aí nosso cálculo com uma formulazinha que calcula o campo elétrico da carga geradora, né? Só tem duas cargas geradoras, dois campos, como são vetores, no final eu quero o campo elétrico resultante, tá certo? Bom, pessoal, fizemos aqui com essa formulazinha. Que tal a gente se divertir um pouquinho e fazer com esse gráfico, ok? Então vamos criar agora um probleminha com o gráfico, tá certo? Vamos lá. Bom, vamos colocar o nosso gráfico aqui. Então, campo elétrico em newtons por coulomb, a distância aqui vamos colocar em centímetros. E aí quanto maior a distância, o campo elétrico diminui. Vamos dizer aqui que quando a distância for 0,5, aliás, eu vou completar aqui, né? E vou informar que aqui nesse eixo, todo o valor aqui, na realidade, está acompanhado de 10 a quinta. Então aqui 8, na realidade é 8 vezes 10 a quinta. Eu vou colocar, para não colocar esse 10 a quinta aqui, em cada valor desse eixo. Então aqui 8. E aí eu vou aumentar a distância. Passa a ser 2, mas o campo diminui. Eu quero o valor desse campo. Perguntinhas. É o seguinte. Campo, na fórmula, você calcula o campo elétrico com a carga em coulomb e a distância em metro. Mas o que nós temos aí, não estou pedindo você calcular o campo tendo uma carga e uma distância. O que você tem aí, nesse caso, é o seguinte. Você tem a variação entre as distâncias, de 0,5 passou para 2, a distância variou, e aí o campo elétrico vai mudar. Então você tem aí o seguinte, né? Você tem a grandeza distância, nesse caso, com dois valores, um inicial e outro final. Ela sofreu uma mudança. E essa mudança na grandeza distância vai provocar uma mudança na grandeza campo. Então, quando você tem grandezas em que um altera e altera o valor de outra, você pode resolver com regra de 3. E na regra de 3, basta que apenas as unidades sejam iguais. Então, não é obrigatório estar tudo em metro, apenas. Se tiver os valores em centímetros, já que tudo está também em centímetros, pode ser feito. Então, o que importa é que na regra de 3, a mesma grandeza e os valores estejam na mesma unidade. Então aí, se tiver tudo em metro, beleza. Ah, mas pode fazer em centímetro? As distâncias? Pode. Desde que todas as distâncias envolvidas na regra de 3 também estejam em centímetros. Ah, pode ser também tudo em quilômetro. A unidade que você escolher, tá bom? Bom, o que acontece agora? Vamos montar a nossa regrinha de 3. Uma vez que for resolver com regra de 3, a dica que eu dou é o seguinte: olha a fórmula, porque na fórmula é que você vai observar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais e se não tem algum elevado ao quadrado, tá bom? Elevado ao cubo, uma coisa desse tipo. Então na fórmula nós temos o seguinte: campo elétrico é igual a constante, módulo da carga geradora sobre distância ao quadrado. A constante não muda, né? Porque ela é constante, né? O valor fixo. E a carga geradora não mudou. O que acontece é que você tem uma carga geradora e ao alterar a distância, aumentando a distância, o campo elétrico diminui. A carga geradora aí que está criando esse campo é a mesma, ela não mudou. Então você só teve aí mudanças na distância e, consequentemente, no campo. É o que eu vou colocar aqui, ó. Eu coloco um estar. Só que isso aqui, ó, é inversamente o que? Proporcional. Está no denominador. Então, na hora de montar, temos que levar em consideração. Então, primeiro a gente tem que o campo é 8. Só uma dica: você pode trabalhar com 8 e ver que no resultado final, todo o valor que você encontrar está vezes 10 a quinta. Mas você pode esquecer de colocar, depois que encontrar o valor, 10 a quinta no final.
Então o que você pode fazer aí? Já coloca esse 10 aqui, o valor completo. A distância é 0,5, só que tem que estar elevado ao quadrado. Agora, quando a distância for 2 ao quadrado, qual vai ser o campo? Ao invés de colocar o E, porque isso aqui está indicando o valor encontrando e aqui a grandeza, coloca um X, tá bom? É o valor desconhecido do mesmo jeito. Então, como aqui é inversamente proporcional, setinha para cima, então 8 vezes 10 à quinta sobre X. Aqui, eu vou já colocar invertido, né? Então, vai ficar 2 ao quadrado sobre 0,5 ao quadrado. Mas tudo não está ao quadrado, que tal colocar para toda a fração expoente 2? Só para economizar tempo. Então, vai ficar 2 sobre 0,5. Qual é o pulo do gato aqui? É você dividir esses valores. Então, deixa eu ver, acho que está 8 vezes 10 à quinta sobre x. Aqui vai ficar 4 agora ao quadrado. Então, vamos continuar. Então, aqui vai ficar 16, né? 16x é igual a 8 vezes 10 à quinta. X vai ser igual a 8 vezes 10 à quinta dividido por 16. 8 por 16 dá 0,5 vezes 10 à quinta. Vou colocar tirar essa casa decimal. Casa decimal é expoente negativo, né? Então 5 menos 1, 4. Você encontrou o campo, que a unidade é em quê? Newton por Coulomb. Ok? Então tá aí nossa resolução desse probleminha. Só um detalhe aqui. Fizemos então com a fórmula, com o gráfico. Vamos fazer um problema. Vamos criar agora um problema que eu acho interessante, que é um problema mais avançado, tá bom? Eu vou colocá-lo porque você vai ver que ele cai com certa frequência. Não só envolvendo vetores, mas também envolvendo força elétrica. A disposição das cargas. Vamos dar uma olhadinha que disposição é essa. Vamos lá. Vai ser o seguinte, olha só. Eu vou colocar, você vai ter essa figura aqui. Que é um triângulo equilátero de lado 10 centímetros. Só que o que vai acontecer? Eu tenho aqui, nesses dois vértices, duas cargas. Uma é mais Q e a outra menos Q. E aqui eu tenho um ponto. Podia ser o ponto P, que é muito manjado. Vamos botar um ponto A. Tá ok? Acho que dá para fazer o desenho. Bom, o que eu quero aqui? Eu quero o vetor resultante do ponto A. E vai ser resultante porque eu tenho duas cargas. Professor, essa carga aí é de prova ou carga geradora? Veja, eu quero campo elétrico resultante. Primeiro passo, para ter campo elétrico tem que ter carga geradora. Se isso aqui fosse carga de prova, seria uma carga geradora, nós não teríamos nada criando campo elétrico aí, não é isso? Então, cuidado. Mas por que vocês colocam com letra maiúscula e letra minúscula? É que na realidade, porque quando o problema requer, quando você tem uma carga geradora e você tem uma carga de prova, eu tenho que diferenciá-las, né? E aí eu uso para a carga geradora um Q maiúsculo, para a carga de prova um Q minúsculo. Mas isso é uma forma de diferenciar a função delas. Até na fórmula mesmo, a gente diferencia dessa forma. Mas se no problema, se só vier um tipo de carga, cuidado, essa carga geradora pode estar sendo disfarçada, tentando confundir vocês com carga de prova, mas olha qual é a função dela. Essa carga aí está criando o campo. Então, por mais que eu coloque um Q minúsculo, você observa que se ela está criando o campo, ela é carga geradora, não é carga de prova. Ok? Vamos lá. O que acontece aqui? Eu tenho uma carga, vamos colocar aqui os dados, né? Digamos, aqui a carga geradora vai ser 2 microcoulombs. Tá bom. Vamos lá. Carga geradora positiva, campo elétrico de afastamento. Então, afastamento. E aqui negativa de aproximação. Só que aqui tem uma coisa interessante. A figura não está aí por acaso. Eu não desenhei um triângulo retângulo porque eu não tinha nada o que fazer. Gostei do triângulo. Não. Eu desenhei um triângulo retângulo porque o triângulo retângulo ele tem lados de mesma medida e os ângulos internos também têm medidas iguais. Então, se no triângulo a soma dos três ângulos internos é 180 e eles são iguais, então aqui nós temos
cada ângulo interno mede 60 graus. Se aqui mede 60, para você fechar meia volta, que é 180, aqui é 120. Grava bem. E tem algo aí importante. Veja que eu coloquei essas cargas, uma com a carga mais Q e a outra com a carga menos Q. Por quê? Porque eu fiz questão de, nesse problema, colocar módulos iguais. Observe que na fórmula eu calculo com módulo, eu tiro o sinal. E outra coisa, as distâncias são iguais. Então, se você tem essa fórmula aqui, ó, campo elétrico é igual a constante, módulo da carga geradora, e D ao quadrado, que a gente observa. Só um detalhe aqui para diferenciar, que tem mais Q e menos Q, já que essa carga vai criar um campo, e aqui outro campo, eu tenho que colocar pelo menos um índice, campo 1, campo 2, ou campo E e E'. Aqui eu vou representar que carga geradora 1, que carga geradora 2. E aí, campo elétrico 1, vetor campo elétrico aqui 2. Mas observe, o módulo da carga 1 é igual ao módulo da carga 2. Se você tirar o sinal aqui, você vai ter o mesmo módulo, não é isso? E a distância da carga 1 também é igual à distância da carga 2. Então, se o que você precisa é o módulo das cargas e a distância, eles são iguais, ao calcular os campos, o campo gerado pela carga 1 tem o mesmo valor que o campo gerado pela carga 2. Então, E1 é igual a E2. Como eles são iguais, eu vou representar ali pela mesma letra, vou chamar de E. Então, aqui o valor módulo é E, aqui também é E. O que é que acontece aqui? Aí tem algo muito importante, pessoal, que é o seguinte, você tem dois vetores, vou botar de letra, dá para enxergar? Não dá para enxergar não. Eu vou colocar aqui, ó, E, e aqui é. Deu? Ainda não. Aqui. Pronto. Então aqui eu tenho E e E, são campos elétricos de mesmo valor, aqui no ponto A. Só que tem um detalhe, o que acontece? Você tem aí vetores de módulos iguais, de valores iguais, mas eles formam 120 graus. Vocês costumam muito fazer com tem 90, porque aí fica facinho, 90 graus, teorema de Pitágoras, acha o vetor resultante, tá ok? O teorema de Pitágoras. Mas quando tiver um ângulo diferente de 90, 30, 60, 45, 120, você tem uma fórmula geral. Só colocar aqui essa fórmula, para você lembrar, né? Quando não for 90 graus, é um pouco parecido com Pitágoras. Vetor resultante ao quadrado, V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais duas vezes o vetor 1, vetor 2, cosseno do ângulo entre eles. É um pouquinho grandinho, né? Mas, veja bem, eu dei uma revisão para o primeiro ano A, e até para o terceiro, não. Primeiro A não foi revisão, foi a explicação do assunto, a revisão foi para o terceiro ano, em que eu explico o que é vetor, né, como você encontrar os vetores, os cálculos e as dicas. Quem quiser dar uma olhada nessa aula, eu sei que tem muito assunto, mas quem quiser dar uma olhada, eu acho que vai ganhar um pouquinho com isso, tá bom? O que acontece? Ocorre o seguinte, tem algo muito importante, que quando os vetores têm valores iguais, mas forma 120, aí acontece algo maravilhoso. Se você colocasse aqui, vetor E resultante, vetor E ao quadrado, mas E ao quadrado, e botasse cosseno de 60, cosseno de 120, que na realidade é menos 1/2, no final você vai perceber que quando você tem vetores de valores iguais formando 120, o resultado também é igual, tá ok? Tem o mesmo módulo. Então, esse vetor resultante aqui, vou representar aqui de azul, o vetor resultante vai ter o mesmo módulo desses vetores iguais, quando formar 120. Então, basta só encontrar aqui, né, o vetor, nesse caso, uma vez só, já que são iguais, e não precisa nem calcular o resultante. Vetores de mesmo módulo, formando 120, o resultado tem o mesmo valor, tá ok? Então, vamos lá. Então, a formulazinha. Vetor constante, módulo da carga geradora sobre D ao quadrado. Então vai ficar 9, acho que daí,
9 vezes 10 a nona. O módulo é 2 vezes 10 a menos 6 sobre 10 centímetros, que é 0,1 metro, ou 10 a menos 1 ao quadrado. Então nós teremos 18 vezes 10 a 1 vezes 10 a menos 6 ao cubo, sobre 10 ao quadrado. E finalmente vamos encontrar 18 vezes, aqui menos 2. Aqui, como está negativo, 3 mais 2, 5. Ok? Newtons por Coulomb. Vou colocar aqui, já que esse quadro tomou parte, vai ficar 18 vezes 10 ao cubo, sobre 10 a menos 2. Então, 18 vezes 10 à quinta, newtons por Coulomb. Vamos colocar em notação científica. E aí, ó, 1,8. Aqui foi casa inteira. Soma uma unidade, se é 10 à quinta, 10 à sexta, newtons por Coulomb. Vamos lá. Esse quadro está tomando a resposta. Então, 1,8 vezes 10 à sexta, newtons por Coulomb. Ok? Então, está aqui a nossa resposta. Bom, pessoal, tá aí os problemas que eu fiz com a fórmula que calcula o campo com a carga geradora, tá ok? Entenda, o mais importante é entender para você calcular sem problema. O resto é interpretação, tá certo? O vídeo aula, o assunto acaba nesse vídeo? Não. Vamos ver agora alguns complementos, tá bom? Sobre campo elétrico. Vamos ver o que são as famosas linhas de campo ou linhas de força. E vamos também ver o céu. Não é o céu aqui. CEL é a abreviação de campo elétrico uniforme. Já que essas cargas pontiformes, pequenininhas, a partir do momento que você se afasta, o campo diminui. Será que existe, eu já disse que existe, né, um meio de criar um campo, né, que a partir do momento que você se distancie, ele não diminua? Tem. Nós vamos ver isso na próxima aula, ok?